Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo isso da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre cabelos, maquiagem, filmes e séries, as raízes deste mundo. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like, isso é importante para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também os pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos orar juntos pelos nossos irmãos. E os pedidos de oração nos comentários. Quando você vê um pedido de oração de um irmão, se você for orar por ele, dá o like para mostrar ao irmão que estaremos juntos orando por eles. Vamos lá. Cabelos, maquiagens, filmes e séries. As raízes deste mundo. Semana passada eu fiz um vídeo falando sobre se cortar cabelo é errado, o cristão cortar o cabelo ou não. Se ele pode ou não, se mulheres podem cortar o cabelo, se homens podem deixar o cabelo crescer. Baseado na Bíblia, e teve alguns comentários lá, como já teve em outros vídeos, quando eu falei da maquiagem, quando eu falei das roupas, quando eu falei de filmes e séries. E sempre há aqueles dois extremos, né? Na verdade, sempre há, quando eu falei das outras coisas que eram erradas e mostrei na Bíblia, as pessoas veem aquele extremo liberal, e quando eu falei dos cabelos veio o outro extremo, o extremo farisaico, o extremo que quer regulamentar tudo. E nós vamos refletir sobre esses dois extremos onde eu e você devemos entrar. A primeira coisa que eu quero falar aos irmãos, antes de começarmos a qualquer leitura, quando nós fazemos esse vídeo, esse tipo de vídeo, primeiro eu não faço esse tipo de vídeo porque veio da minha cabeça falar disso. Eu estou respondendo a pergunta de algum irmão que fez essa pergunta, para que cada um, eu e você, possamos refletir internamente. Será que eu estou errando nesse ponto? E não para olhar para o outro e falar, o irmão está errando naquele ponto. O irmão está fazendo aquilo de errado. Para que eu e você possamos saber o que é certo e o que é errado, baseado na palavra de Deus. E fazer e seguir aquilo que a palavra de Deus diz. E sempre que algum irmão vem comentar nesse tipo de assunto, o irmão vem com, eu acho, eu penso, isso é feio, isso eu não gosto, isso, aquilo, mas ninguém abre a palavra de Deus e fala, está escrito. E é isso que eu e você devemos nos pautar. Profetas e Reis, capítulo 33. Agora, enquanto o escriba Safá lia para ele o livro da lei, só um ponto aqui, o escriba estava lendo para o rei Josias. O livro da lei, o rei discerniu nesse volume um tesouro de conhecimento, um poderoso aliado na obra de reforma que tanto desejava ver executada na terra. Resolveu andar na luz dos seus conselhos. Também fez tudo o que estivesse em seu poder para familiarizar seu povo com seus ensinos e levá-los, se possível, a cultivar reverência e amor pela lei do céu. Eu e você temos a lei de Deus na mão, devemos buscá-la cumprir em nossas vidas e buscar nos familiarizar e familiarizar as pessoas à nossa volta com o que está escrito, para que essas pessoas possam compreender também os ensinos e seguir também, se assim elas desejarem, buscando através da nossa vida, do nosso exemplo, cultivar esse amor à lei e ao testemunho as outras pessoas, para que elas também cultivem isso. Josias, ele estava buscando fazer uma reforma no povo por completo. O seu pai reinou por pouco tempo e havia transgredido a lei. E agora ele buscava fazer uma reforma. Ele buscava voltar o povo aos olhos de Deus. Quando ele viu aqui, acho que a gente não vai ler esse texto, mas quando ele viu os escritos da lei, ele viu que o povo estava caminhando a um abismo sem volta. Os juízos de Deus iriam cair sobre o povo porque ele estava pecando. E agora ele queria fazer uma reforma para evitar esses juízos. Então ele começou por si, um exemplo que veio de cima. Ele mudou a sua vida para exemplificar os outros. Estava se aproximando rapidamente o tempo em que Jerusalém seria inteiramente destruída e os habitantes da terra levados cativos para a Babilônia, para aí aprenderem lições que tinham recusado aprender sob circunstâncias mais favoráveis. Eu e você vivemos em tempos de circunstâncias favoráveis,
onde temos a escolha, a oportunidade, tempo hábil para mudarmos a nossa vida, para reformarmos a nossa vida. Então, se eu tenho que deixar práticas, esse é o tempo de fazer isso. Se eu tenho que abandonar coisas, hábitos, tudo que eu tenho que mudar, esse é um tempo favorável que Deus nos dá. Deus está nos dando uma janela importante para que possamos reformar a nossa vida, reavivar a nossa vida. E aí vem alguns irmãos e fazem comentários do tipo: com todo respeito, mas eu acho que não é bem assim. Quando a gente fala que a gente não pode ficar vendo filmes e séries e se entorpecendo a nossa mente com lixo, porque não é porque eu vejo que eu vou fazer isso, não é porque eu vejo que isso vai me influenciar. E aí Deus chega e fala assim: vocês serão transformados pela contemplação, isso vai afetar vocês. E a pessoa fala: não é bem assim, isso não vai me afetar. A pessoa falando com todo respeito para mim, mas ela está falando para com Deus, porque o que a gente leu, o que a gente estudou, estava baseado na Bíblia, no Espírito de profecia. Então a pessoa está falando para Deus: com todo respeito, Deus, não é bem assim. É eu e você, com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas falhas, querendo ensinar a Deus como é que tem que ser feito. E é isso que eu e você devemos mudar. Patriarcas e Profetas, capítulo 34. A reforma levantada a efeito de Josias tinha purificado a terra dos altares idólatras, mas o coração da multidão não havia sido transformado. As sementes da verdade que haviam germinado com a promessa da abundante colheita haviam sido sufocadas pelos espinhos. Outra apostasia semelhante a essa seria fatal, e o Senhor procurou despertar a nação para o reconhecimento do perigo. Unicamente provando-se leais a Jeová, poderiam eles esperar divino favor e prosperidade. Muitas vezes, as reformas que fazemos, elas são sufocadas por uma meia reforma que fazemos. Nós não fazemos a mudança por completo. Aqui Josias, ele tinha feito tudo aquilo que ele estava no seu alcance de fazer, mas a reforma individual, em que o indivíduo tem que fazer as escolhas, não pode outras pessoas fazer por ele. Josias fez tudo aquilo que estava ao alcance dele como rei. Ele destruiu os altares, ele destruiu os ídolos, ele foi o melhor rei depois de Davi, que a gente olhando no Espírito de Profecia a gente vê. Foi o que mais se aproximou a fazer a vontade de Deus por completo. Ele fez a vontade de Deus, ele removeu todos os ídolos. E mesmo assim, algumas pessoas não se converteram totalmente em seu coração, e quando ele morreu, voltaram às más práticas. Ele, contudo, Deus declara aqui, ele, contudo, declara sua posição de não enviar o castigo, concedendo ainda outra oportunidade para o arrependimento. Ou seja, Deus vai dando chances para que nos arrependamos. Já vimos aqui em outro vídeo que quando nós tropeçamos em um ponto porque não queremos, porque não mudamos por causa do nosso eu, da nossa vontade, nós vamos voltar àquele mesmo ponto depois de um tempo e vai ser mais difícil ainda. Então o momento de fazer toda a reforma em nossa vida é agora, antes que fique mais difícil ainda. Não só pelas circunstâncias, mas também pelo eu se acostumar com aquela situação. Então o momento de reformar a nossa vida é agora, por completo, sem meias reformas. Ele deixa claro o fato de que somente mediante a mais integral reforma do coração poderia a condenação impendente ser evitada. Em vão seria a confiança que depositassem no templo e suas atividades. Ritos e cerimônias não podiam expiar o pecado, embora declarassem ser o escolhido povo de Deus. Unicamente a reforma do coração e dos atos da vida o salvaria dos inevitáveis resultados da continuada transgressão. Presta atenção, os ritos e cerimônias não podiam expiar os pecados. Aquele povo, eles estavam fazendo e praticando todos os ritos do santuário. Josias tinha restaurado tudo isso, eles estavam sendo fiéis nisso, estavam indo à igreja certinho, mas as reformas que eles tinham que fazer internamente, a purificação do coração, e isso eles não faziam. Eles estavam fazendo o formalismo
mas a mudança de fato não acontecia. Pessoas que estão indo para a igreja, mas que as suas vontades ainda as afastam da igreja, ou usando os adornos, ou as maquiagens, ou os filmes e as séries e as coisas que nos afastam de Deus estavam ainda na vida daquelas pessoas. E era essa reforma que tinha que ser feita. Durante os dias de Jeremias, os habitantes de Judá eram inclinados a crer que uma estrita obediência das cerimônias do templo divinamente apontadas preservá-los-ia de uma justa punição por sua ímpia conduta. Não é porque eu vou à igreja, porque eu digo que guardo o sábado, ou às vezes até guardo o sábado, que eu vou ser salvo da minha ímpia conduta, porque eu não abandonei as coisas que Deus falou para que eu abandonasse. Eu tenho que fazer a reforma como um todo. Tenho que mudar de fato a minha vida, abandonar as coisas que me enraizam nesse mundo. Que ninguém se recuse a ser reprovado pela prática do mal, nem acuse os servos de Deus por serem demasiado zelosos em procurar limpar o campo de obras maléficas. E aí está um ponto que sempre acontece, porque quando você vem trazendo uma mensagem que não é agradável aos ouvidos, uma pessoa que não quer abandonar seus adornos, uma pessoa que não quer abandonar suas séries, os seus filmes e essas coisas, ouve essa mensagem para abandonar, para se voltar a Deus, ela vem já de encontro a quem está falando. Não é bem assim, isso está errado, isso é coisa do Velho Testamento. Tudo querendo modificar a palavra de Deus para agradar o eu. O eu está sendo colocado no centro das atenções. As pessoas querem liberdade, mas quando na verdade estão escravas daquilo, elas não conseguem se libertar. E aí elas gritam por liberdade quando se escravizam cada vez mais, colocando mais grilhões, mais correntes em cima delas. E aí esse é o lado do extremo liberalismo, né? Que quer que tudo seja aprovado, tudo seja bom. Hoje em dia tem aí até Instagrams de pessoas dizendo que são gays adventistas, quando a palavra de Deus diz que isso não é agradável a Deus, que isso é abominável. Inclusive tem um vídeo aqui de mais de 1 hora respondendo a argumentos que um irmão veio comentar falando que isso era coisa de Deus, que Deus ali, Davi e Jonatas eram homossexuais, Ruth e Noemi eram homossexuais. Está lá respondido. Então tem um liberalismo ferrenho querendo colocar na igreja as coisas que Deus fala aqui, não façam isso porque isso vai me afastar de vocês. E aí tem as pessoas que vêm pro outro lado, onde elas querem ser tão zelosas à palavra, elas querem buscar tanto a Deus, elas querem que as outras pessoas também façam isso, que elas colocam leis que não é de Deus, elas colocam coisas que não é de Deus. E quando eu falei sobre a questão do cristão poder cortar o cabelo ou não, veio lá algumas pessoas criticando. Aí aparece um homem lá com cabelo igual de mulher. Aí ele tem que arrumar o cabelo dele, mas não é porque o cabelo está grande que é o cabelo de mulher. A Bíblia não diz que o homem deve cortar o cabelo ou que a mulher não deve cortar o cabelo. E eu mostrei os textos bíblicos para isso. Os irmãos que reclamam, que criticam, que vêm contra isso, vêm sem palavra. Ninguém cita um verso, ninguém pega um texto do Espírito de Profecia para falar, está escrito aqui assim, 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 irmão. Porque se assim fizer, eu tenho hombridade, e tiver certo, né? Não adianta tirar um texto do contexto e falar, ó, aqui, ó. Eu tenho hombridade de fazer um vídeo aqui explicando um novo argumento e mostrando que eu estava errado, porque eu sou falho, eu não sei de tudo. Eu ainda estou aprendendo, estou estudando diariamente. Mas os nossos textos, as nossas ideias, visões devem ser pautadas na Bíblia e não como os fariseus que falavam que você não podia comer sem lavar a mão porque o alimento se tornava impuro. E Jesus disse que o que está impuro não é o que entra, mas o que sai, porque aquelas pessoas estavam preocupadas com as tradições. E hoje, quando a gente fala da questão do cortar o cabelo, são tradições, porque a Bíblia não mostra isso. Vou trazer 2 textos aqui e vou mostrar uma foto aos irmãos. Mateus 7, verso 3. Mateus capítulo 7, verso 3.
Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebe a trave que está no teu olho? Às vezes é muito mais fácil vermos o erro do nosso irmão. Às vezes que não é erro como cortar ou não cortar cabelo, mas é fácil olhar para o irmão e apontar. Quando olhar para nós mesmos é muito difícil, porque o eu, o ego, o orgulho nos impede de reconhecermos os pontos em que estamos errando. Mateus 15, do verso 7 ao verso 9. Mateus 15, do 7 ao 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas dos homens. Doutrinas que são normas dos homens. As tradições humanas, onde o homem tem que cortar o cabelo e a mulher não tem que cortar. Quando a irmã perguntou porque o cabelo dela é afro, e eu entendi pela pergunta que o cabelo dela cresce assim para cima e ela não gosta, ela acha feio e ela queria cortar. E aí vem os irmãos falando assim, não pode, a mulher tem que deixar o cabelo crescer, o homem não pode deixar o cabelo comprido, tem que cortar o cabelo. E eu gostaria de, para encerrar, para nós vermos esse retrato aqui, é o retrato que Ellen White disse que mais parecia com Jesus. Eu estou vendo o cabelo de Jesus bem compridão, bem grandão, até aqui, ó, passando o ombro. Mas aí, hoje, os nossos fariseus, aqueles que querem a lei acima de tudo, que não conseguem compreender e interpretar as Escrituras, diriam para Cristo que ele estava errado, que deveria ser crucificado, porque ele não está seguindo as tradições. Que eu e você possamos focar em atender os desígnios de Deus, fazer a vontade de Deus, sempre no está escrito e não no que eu penso, nas tradições ou no que eu acho que é bom para mim, sempre no que Deus fala. Se Deus não falou, buscar o que é melhor dentro da palavra, porque sempre vai ter uma orientação ali. Para tudo há uma orientação na palavra. Deus não nos deixou com alguma brecha para que possamos fazer cada um seguir para um lado. Tudo está bem definido e delineado na palavra. Espero ter ajudado os irmãos com essa reflexão. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida da Bíblia, deixa nos comentários. Pedidos de oração, também nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor venha, transforme o nosso coração, que possamos fazer a Tua vontade em todos os sentidos, que possamos abandonar práticas erradas que nos afastam de Ti e que possamos abandonar falsos formalismos e moralismos, tradições de homens, possamos focar apenas no assim diz o Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.